Olá! Na videoaula de hoje, nós iremos falar sobre a segunda subetapa do processo de previsão de demanda futura, que faz parte do processo de planejamento na área de transportes. A segunda subetapa da parte de previsão de demanda futura seria a distribuição de viagens futuras geradas de uma origem para um destino. Então, nessa unidade, o objetivo principal será determinar as viagens realizadas de uma zona para outra, que nós chamamos das zonas de origem e destino, respectivamente. Lembrando que no processo de planejamento em transporte, você tem várias etapas que devem ser seguidas. A primeira etapa é estabelecer as metas e objetivos, depois você, como engenheiro de transporte, tem que coletar as informações necessárias, que seria o uso e ocupação dos solos, condições socioeconômicas da população, as características do sistema de transporte, né? Realizar pesquisas para obter essas informações, né? Pode ser pesquisa domiciliar, pesquisa na via, pesquisa realizada no cordão externo, que é muito similar à pesquisa realizada na via, e depois que você passa para a etapa de previsão de demanda futura. Então, nesta unidade, nós iremos falar os conceitos introdutórios, quais seriam os modelos existentes para calcular, fazer essa distribuição de viagens, e esses modelos, que são modelos matemáticos, né, eles podem ser relacionados a fatores de crescimento, que seriam 4, fator de crescimento uniforme, fator médio de crescimento, o Detroit e modelo Fratar, sendo que o Fratar é o que a gente vai fazer as observações mais detalhadas e é o que a gente vai trabalhar na forma de exercício. Eu vou apresentar na segunda videoaula de distribuição de viagens um exercício sobre o modelo Fratar, mas quando as aulas retornarem, a primeira aula da presencial será resolver em sala um outro exercício sobre o modelo Fratar de distribuição de viagens. Os métodos sintéticos nós não iremos trabalhar em sala de aula, que seria o gravitacional, de oportunidade, eletrostático, programação linear e a técnica de regressão linear múltipla, porque são processos, são métodos mais detalhados, são métodos que requerem uma ferramenta computacional mais elaborada, programas estatísticos para resolver, e a gente, como eu falei, a gente não tem aula de laboratório, então seriam para quem for fazer um mestrado, um doutorado, aí vê bem, trabalha bem esses métodos sintéticos de distribuição. Então, como seria essa parte introdutória da nossa unidade, né? Essa unidade agora. Então, a gente já, como eu já falei no início da nossa videoaula, que o processo de planejamento de transportes é composto por algumas etapas. Que etapas são essas? Né? Estabelecer quais são as metas e objetivos que você deseja alcançar com aquele projeto, se é a redução do tempo de viagem, se é a redução do custo do serviço prestado, se é você diminuir o tempo de embarque e desembarque no terminal aeroportuário, se é você diminuir o tempo de descarga e carga no terminal marítimo, né? Se é você acelerar o processo de embarque e desembarque no terminal rodoviário de passageiros. Então, são uma série de metas e objetivos que vários projetos de transporte podem contemplar. Tá? Segunda etapa seria coletar as informações necessárias para poder fazer esse planejamento de curto, médio e longo prazo, que eu já falei, né? Que seria o uso e ocupação do solo, onde tem as principais as zonas residenciais, onde tem as zonas comerciais, onde tem as universidades, os hospitais, as escolas, bancos, tá? Saber também dados socioeconômicos da população, tamanho da população, renda familiar, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas estudam, seus padrões de deslocamento de segunda a sexta-feira, que é um dia útil, sábados e domingos, né? Qual seria a renda familiar, quantos carros tem, tá? Carro e moto, né? Se possui ou não veículo particular, tá? E também obter informações sobre as características do sistema de transporte existente e quais os tipos de transporte existentes naquele centro urbano. Depois que você passa essa etapa de coleta de dados, aí você tem que passar pela previsão da demanda futura, que a gente já falou sobre a geração de viagens, né, que podem ser viagens futuras produzidas e geração de viagens futuras atraídas. Quem produz viagens somos nós, que somos usuários e as cargas, e quem atrai somos locais. Por exemplo, a nossa instituição de ensino, na qual eu dou aula e vocês são meus alunos, aqui é a Unifor, ela é um polo atrator de viagens.
assim como todos os shoppings, né, centros da cidade de Fortaleza, a zona bancária, a zona comercial, né, são polos atratores. E quem faz o deslocamento somos nós, que somos usuários do sistema, tá? Aí, passado você estimar essas viagens futuras que podem ser geradas, você tem que distribuir entre zonas de tráfego, entre uma zona de tráfego de origem e uma zona de tráfego de destino. Essa é que seria a nossa etapa de distribuição de viagens, que nós vamos comentar agora. Depois eu passaria para a terceira etapa, que é a proximidade, que é decidir qual é o modal que vai ser utilizado, se vai ser a viagem vai ser feita a pé, de bicicleta, de carro, de trem, né, de ônibus, tá? Depois escolher as rotas, que é a alocação de tráfego, por onde essas viagens vão ser feitas, depois fazer a avaliação econômica, selecionar e implementar. Então, a geração de viagens, como eu falei, é estimar o número total de viagens futuras que são produzidas ou atraídas em cada zona de tráfego, tá? E quem produz são os usuários e quem atrai são os locais. A distribuição de viagens, que é essa unidade, do que vai se tratar essa unidade agora, você vai determinar quais são os números de viagens futuras realizadas entre cada par de zonas de origem e destino. Você gerou as viagens futuras, tá? E agora tem que distribuir essas viagens futuras entre par de zonas. Isso que trata a nossa distribuição de viagens. Então, a distribuição de viagens, esses deslocamentos que tem de uma zona para outra, tá? Nós vamos chamar de fluxos interzonais. Para calcular, estimar, né, obter esse número, essa distribuição de viagens futuras entre zonas, né, interzonais, nós temos que partir de uma matriz, tá certo, de viagens atuais. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Então, quando a gente trabalha para planejar transporte, a gente tem que responder aqueles 5 principais questionamentos. O primeiro, que fala qual é a quantidade de pessoas e mercadorias que deve se transportar de um lugar para o outro. A segunda, para onde essas pessoas vão se movimentar. A terceira, como é que elas vão fazer esse deslocamento. A quarta, por onde é que elas vão se deslocar, né, quais são as rotas. E a quinta seria a avaliação econômica propriamente dita. Então, nós já respondemos a primeira, que é a quantidade, que seria a quantidade de pessoas que vão se movimentar de um lugar para o outro, pessoas e cargas, que é a parte de geração de viagens. Agora nós estamos respondendo, dizendo qual é a origem, qual é o destino dessas viagens futuras que irão acontecer, que seria para onde essas pessoas e bens vão se movimentar, que seria a unidade de distribuição de viagens. Como eu falei, a distribuição de viagens, para você distribuir essas viagens futuras de uma zona de origem para uma zona de destino, essas viagens futuras interzonais você encontrar, você tem que partir de uma matriz de fluxo de viagens atuais. Nessa matriz, as linhas correspondem às zonas de origem, as colunas correspondem à zona de destino, tá? Uma observação que a gente faz dessa matriz é que quando você cruza linha com coluna dentro da própria zona, por exemplo, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, NN, que é a enésima, você vê um tracinho nessa tabela, nessa matriz. Isso quer dizer que, para fins de transporte, nós não estamos considerando o deslocamento dentro da própria zona. Por quê? Porque parte do princípio que esse deslocamento ele pode ser feito a pé, ele não precisa de um meio de transporte motorizado para fazer esse deslocamento. Apesar de saber que tem exemplos, né, de pessoas que, para ir numa padaria a 2 quarteirões da sua casa, ela utiliza o carro, né, mas normalmente pode fazer esse deslocamento a pé. Por isso que dentro da própria zona não é considerado, tá? E aí a gente tem as viagens que podem ocorrer de uma zona de origem para uma zona de destino, que ele chama desses T's minúsculos. Tá? Esse T minúsculo é para denotar viagem atual. Se fosse T maiúsculo, era a viagem futura, certo? Mas para mim, como professora, eu acho melhor, em vez de você utilizar T, você utilizar V, né? Então, por exemplo, as viagens atuais da zona 1 para a zona 2 é V12, as viagens atuais da zona 1 para a zona 3, V13, as viagens da zona 1 para a zona 4, V14, até as viagens da zona 1 até a zona N, V1N. De tal forma que se eu somar todas essas viagens tendo a origem à zona 1, eu vou ter, o somatório dela vão ser as viagens atuais produzidas nas zonas de origem 1, que é o P1, tá? E assim eu faço linha por linha. O P2 são as viagens atuais
tem na zona de origem 2, que vai ser o quê? V21 mais V23 mais V24 até mais V2N, vai dar o P2, que são a quantidade total de viagens produzidas na zona de origem 2. Até você ter o somatório da quantidade de viagens produzidas na zona N, que vai ser o quê? PN1, VN1 mais VN2 mais VN3 mais VN4 até a penúltima, que não vai considerar o VNN, porque não se considera o deslocamento da própria zona. Isso é o somatório das linhas. O somatório das colunas, você vai encontrar a quantidade total de viagens que foram atraídas por aquela zona de destino. Então, quem é o A1? É o V21 mais o V31 mais o V41 mais o VN1, é o somatório da coluna 1, que vai ser a quantidade de viagens atraídas pela zona 1. Somatório da coluna 2 vai ser a quantidade de viagens atraídas da zona 2, que é o A2. Então, o A2 quem é? É V12 mais V32 mais V42 até mais VN2 e assim por diante até obter o AN, que é o somatório das viagens atraídas pela zona de destino N, que corresponde à enésima coluna. Tá? Então, sempre olhar que, em vez desse T, eu prefiro, como professora, em vez de colocar Tzinho, vamos colocar Vzinho, tá? Porque aí você, para corresponder com a denominação de viagem em português. Então, essa é a matriz de viagem, a matriz dos fluxos de viagens atuais, as viagens interzonais atuais. E aqui ele explica, né, que os P's, né, a soma dos fluxos de uma linha dessa matriz, dos fluxos de viagens atuais, ela vai ser igual ao total de viagens produzidas na zona de origem, e a soma das colunas, tá certo, vai ser o total de viagens atraídas pela zona de destino. Então, a matriz dos fluxos de viagens atuais, ela também pode ser interpretada através deste organograma, tá? Ela também pode ser interpretada saindo da zona I para a zona J. A zona I de origem, ela produz viagem e a zona J, ela atrai viagem. Por isso que tem PI e AJ. Então, quais são os modelos de distribuição de viagens que nós podemos ter, que nós podemos considerar? Então, você pode ter os métodos analógicos, que são conhecidos como os fatores de crescimento, ou você pode ter os modelos sintéticos. Aqui a gente vai só trabalhar com os métodos analógicos, tá? Que são os métodos fatores de crescimento. Ou seja, a gente está aplicando um percentual a esses movimentos interzonais atuais. Ele pode ser de 4 tipos de modelos. O fator de crescimento uniforme, que se parece muito com o fator de crescimento que a gente trabalhou na unidade de geração de viagens. Pode ser o fator médio de crescimento, pode ser o modelo Detroit, que foi o modelo antes da invenção do modelo Fratar, tá? Sendo que o modelo Fratar que ele é o mais utilizado pelas cidades brasileiras. Esses métodos sintéticos, que é o gravitacional, de oportunidade, eletrostático, programação linear, técnica de regressão linear múltipla, nós não iremos trabalhar porque eles precisam de ferramentas computacionais mais avançadas, até que a universidade ela não possui esses programas, né? E a gente também não tem um laboratório para trabalhar. O único programa que a gente teria é para a técnica de regressão linear múltipla, que seria o Excel, mas como a gente também não trabalhou na unidade de geração de viagens, também não vai trabalhar agora na unidade de distribuição. Então, vamos trabalhar apenas nos médios fatores de crescimento, nós vamos comentar sobre 4. Fator de crescimento uniforme, o fator médio de crescimento, o modelo Detroit e o modelo Fratar. Sendo que o modelo Fratar, tá certo? Ele é o mais importante que a gente vai trabalhar, porque, como eu falei, ele é o que a maioria das cidades brasileiras adotam para poder distribuir as suas viagens futuras entre par de zonas. Então, o modelo do fator de crescimento uniforme, tá certo? Qual é a primeira suposição dele? A primeira suposição dele é que o crescimento naquela área, certo? Ela vai ser constante, tá certo? Ao longo de todo o tempo da previsão, tá certo? Ou seja, o crescimento esperado na área como um todo, ele vai ter a mesma influência do crescimento entre qualquer par de zonas dentro dela, tá certo? Então, a gente vai adotar um fator de crescimento para a região como um todo, que é essa letra E maiúscula. Por exemplo, se pode ser um fator de crescimento
esse fator de crescimento ele vale tanto da zona 1 para a zona 2, como da zona 1 para a zona 3, como da zona 1 para a zona 4, ele é o mesmo, tá certo? Então, por isso que ele está dizendo que esse fator vai exercer a mesma influência em qualquer deslocamento que tenha a zona 1 de origem para qualquer outra zona de destino. Então, esse fator de crescimento pode ser, você pode estimar um valor para ele, como 5%, 10%, 15%, tá? E aí, qual vai ser o número de viagens futuras da zona I para a zona J? Sempre que a gente vai falar em viagens futuras, a gente vai colocar o V maiúsculo, tá? Então, o número de viagens futuras da V maiúsculo da zona I para a zona J, ela vai ser igual ao número do V minúsculo quer dizer o número de viagens atuais da zona I para a zona J vezes esse fator de crescimento como um todo. Esse é o modelo do fator de crescimento uniforme. O modelo do fator médio de crescimento, ele já vai considerar aqui, para cada área, tá certo? Dentro daquela zona, você vai ter um fator de crescimento estabelecido, tá? E aí você vai adotar a média entre o fator de crescimento entre as duas zonas, tá? Então, o número de viagens futuras da zona I para a zona J, representado pela letra maiúscula V, vai ser igual ao número de viagens atuais da zona I para a zona J, que é representado pela letra minúscula V, Vzinho e J, vezes o fator de crescimento da zona I, da área I, mais o fator de crescimento da área J dividido por 2. Por isso que é chamado fator médio de crescimento, que ele soma os dois fatores de crescimento e faz a média aritmética. Simples. O modelo Detroit, tá certo? Ele também vai considerar, tá certo? Esses fatores de crescimento de cada zona, tá certo? Ele vai considerar, tá? E ele é um processo iterativo, tá? E ele também considera o fator de crescimento uniforme para a zona como um todo. Então, no modelo Detroit, as viagens futuras da zona I para a zona J, tá certo? Elas vão ser as viagens atuais da zona I para a zona J, que é a letrinha minúscula, vezes o fator de crescimento da zona I, vezes o fator de crescimento da área J, dividido pelo fator de crescimento da região como um todo, tá? Esse é o método Detroit. E aí ele é um processo de iteração, você vai parar de fazer essa interação quando esse fator de crescimento, tanto para cada área como para a área da região como um todo, ele for aproximadamente igual a 1, tá? Você para esse processo de iteração. Aqui tem um exemplo do modelo para você calcular através do fator de crescimento uniforme do médio do Detroit, só que esse aqui a gente não vai trabalhar, tá certo? Porque nesse daqui eu não coloquei o fator de crescimento, né? Como é que a gente chama? Porque tem que ter, ele é estimado, tá certo? Tá? Mas o que a gente vai utilizar é o modelo Fratar, tá certo? O modelo Fratar, ele é um processo de repetição, tá? Que você vai, que ele anulou todas as desvantagens dos métodos anteriores, se você considerar, né, um fator uniforme, você considerar um percentual, tá certo? Tá? Então, foi desenvolvido por TJ Fratar, que é o inglês, e ele tem aproximações sucessivas. Tá? A suposição básica do modelo Fratar é que você vai partir de uma matriz, tá, de viagens interzonais atuais, tá? E aí você vai aplicar um fator de crescimento para cada zona, tá? E aí, nesse modelo Fratar, ele vai levar em consideração o efeito da localização de cada zona em relação à outra, tá? Então, ele vai partir, né, desse modelo e ele envolve o que? O processo iterativo. Tá? Ele vai parar esse processo iterativo quando você encontrar que os fatores de crescimento de cada zona, eles vão ser aproximadamente igual a 1, tá certo? Então, você vai ter, geralmente, essa distribuição, você vai partir da matriz de fluxo de viagens atuais para poder obter uma matriz de fluxo de viagens futuras, tá certo? E vai ter, e essa matriz vai ser modificada por um fator de crescimento. Tá certo? E geralmente você vai adotar 2 valores para cada movimento interzonal, tá certo? Você vai adotar tanto a ida, você vai ter que calcular
o número de viagens futuras da zona I para a zona J, como também a volta, o número de viagens futuras da zona J para a zona I. E esses valores, eles têm que ser iguais, tá certo? Se não forem iguais, aí você vai fazer as aproximações, tá? Que normalmente eles não dão iguais quando você vai calcular. Na sua matriz original, das vias atuais, você tanto percebe que a ida é igual à volta. Mas, quando você vai gerar a matriz futura, os primeiros valores que você encontra, eles não são iguais. Aí você tem que fazer a primeira aproximação, aí coloca eles sendo iguais, calcula os novos fatores de crescimento, e aí se esses novos fatores de crescimento forem iguais a 1, você vai montar a sua matriz, aquela ali vai ser a sua matriz de viagens futuras distribuídas, né? Tá? E aí você vai tentando calcular esse equilíbrio, é o que ele está falando, tá? Então, pelo método fratal, como é que seria como é que tu poderia obter o teu número de viagens futuras da zona I para a zona J? Ele utiliza T maiúsculo, tá? Mas eu vou utilizar V maiúsculo. Então, V maiúsculo de IJ vai ser igual às viagens futuras geradas na zona I, que eu vou chamar de VIG, vezes as viagens atuais da zona I para a zona J, que é Vzinho IJ, vezes o fator de crescimento da zona J. Sobre o somatório, né? O somatório de Vzinho I1 é 1, mais VIzinho I2 é 2, mais VIzinho IJ é J, mais VIzinho IN é N, tá? Onde tem F, você vai colocar E maiúsculo, e onde tem T maiúsculo, você vai colocar V maiúsculo, e onde tem Tzinho e J, você colocar Vzinho e J, porque eu acho que fica melhor, tá certo? Tá? E aí, como é o esquema quadrado? Você primeiro vai estimar o total de viagens em cada zona, depois você vai determinar a distribuição, né, das zonas para vários movimentos interzonais, tanto a ida como a volta. Essa estimação total de viagens em cada zona é o quê? São as viagens futuras geradas que você já determinou no modelo de fator de crescimento da unidade anterior. Depois você vai fazer a primeira aproximação, né? Que você vai pegar esses valores futuros interzonais que você encontrou, que vão ser diferentes, você vai calcular a média deles para se tornar iguais, tá? E aí depois você vai montar a nova matriz e vai estabelecer os novos fatores de crescimento, tá? E vai determinar o novo fator de crescimento. Aí o processo iterativo, ele termina quando esse novo fator de crescimento for igual a 1, aproximadamente igual a 1. Tá? Aí você encontrou, se não for diferente de 1, comece tudo de novo o teu processo interativo, tá certo? Aí tu vai aí aquela matriz que tu achou que é a tua matriz de viagens futuras interzonais, ela vai passar a ser a tua matriz atual, e aí tu vai calcular de novo os fatores de crescimento, achar os novos fatores, os novos valores de viagens futuras interzonais, e depois tu vai achar outros valores de crescimento, e assim vai o processo iterativo. No caso do nosso aula, a gente na próxima videoaula eu vou mostrar um exercício que ele é apenas, vamos fazer sempre com uma aproximação apenas, que é a matriz 3×3. Tá? E aí você tem essa aproximação. Tá? Quais são as vantagens do método de crescimento? Ele tem uma fácil aplicação e fácil compreensão, tem um processo de repetição rápido, flexibilidade de aplicação e geralmente apresenta bons resultados. Tem algumas desvantagens, sim. Você precisa de uma pesquisadora de destino, que às vezes você não consegue fazer, você faz uma sobe e desce para tentar, no terminal, para tentar ser mais barata. A origem de destino, geralmente você faz a cada 10 anos, como o metrô de São Paulo faz. Ou desvantagem, você considerar fatores de crescimento constante, né? O ideal é que ele variasse, tá? E quando você tem muitas mudanças do solo, ele pode não ser aplicado, tá? Pode não ser adequado, tá? Então, essas são as vantagens. Então, aqui, nesses dois próximos slides, nós temos dois exemplos de fatores de crescimento do modelo fratal para resolver, tá certo? Nós temos esse primeiro,
né? Que é calcular o número de viagens intencionais futuras com base na matriz de viagens intencionais atuais em cada zona determinada na etapa de geração de viagens. Tem esse primeiro exemplo e tem o segundo exemplo, tá? O primeiro exemplo eu vou resolver na primeira aula presencial, quando retornarem as aulas, tá? E esse segundo exemplo aqui eu vou deixar para casa. Na nossa próxima videoaula, eu vou trabalhar também uma matriz 3x3, parecida com essa daqui, que eu vou explicar o modelo fratar, tá certo? Passo a passo, tá? Mas eu vou utilizar números menores, né? Mas eu vou fazer isso na nossa próxima videoaula. E aí, o primeiro exercício do slide, que é do slide anterior, sobre o modelo fratar, eu vou resolver em sala para fixar mais, e eu vou deixar esse segundo exercício para vocês resolverem em casa como exercício. Ok? Então, para o nosso próximo vídeo aula, eu vou fazer um exercício sobre o modelo fratar, mostrar o exercício sobre o modelo fratar.